A questão da viagem do Presidente da República tem levantado muitas especulações, né? E se calhar até várias versões. E nós, como sabe, de um tempo a essa parte, estamos mais preocupados com os bastidores que as informações que são veiculadas. E do âmbito daquilo que é o nosso trabalho hoje investigativo, enquanto jornalista investigativo, o que colhemos é o seguinte: é que o Presidente está de facto doente, segundo o que apuramos, o Presidente está doente. O Presidente sai de Angola, portanto, no domingo à noite, porque tão logo houve aquele anúncio das assinaturas que o seu oponente no partido que foram entregues na comissão de candidaturas, o Presidente terá se alterado, porque terá, antes desse confronto que existe entre ambos, né, dentro do partido, havia garantias substanciais por parte do homem de contra-inteligência, liderado pelo Sr. Garcia Miala, e da vice-presidente do MPLA, a Sra. Maraquiosa, e todos os secretários provinciais do MPLA, que, tanto a nível das administrações, a nível dos governos municipais e comunais até provinciais, toda a máquina do partido estava orientada para que não se concedesse, portanto, assinaturas ao general Gino Carneiro. O que ocorreu é que Gino Carneiro, como um elemento também experiente e com popularidade dentro do partido, conseguiu. Então, logo anunciou aqueles resultados, mais de 19 mil assinaturas, e, portanto, ainda com a promessa de que estavam a caminho outras assinaturas, o Presidente terá se sentido traído, alterou-se, o que também acabou alterando o quadro clínico, que já não é assim tanto saudável que ele goza, porque o Presidente, muitos não sabem, mas o Presidente tem problemas a nível da próstata e também por uma questão hereditária tem algum problema, segundo tanto colhemos, problema no cérebro, né? É um problema tanto que já data há muito tempo, uma questão familiar que ele tem, e segundo o que apuramos, que o Presidente tem problemas, parece aquele, portanto, síndrome de Paxton, né? O Presidente, muitas das vezes, segundo que colhemos, o Presidente toma comprimido para não esquecer, porque até isso também já ocorria com a sua irmã, a senhora Cristina, penso que a mulher do seu Catraio, né? Passamos aqui o nome, que, portanto, também, quando estava no Ministério das Relações Exteriores, e quando saísse do serviço, esquecia a viatura, tem que lhe buscar, e esse quadro, portanto, se estende a todos os irmãos, uma questão que existe na família. Então, o Presidente está doente, mas aqui, como sabe, não há informações oficiais, são penetrações que vamos fazendo, e com base no que nós escolhemos, o Presidente tem problema com o caso da próstata, o que hoje a questão da próstata não é um problema tão grave, porque até já, portanto, cirurgias robóticas, e quando o Presidente em 2024 foi ao Dubai e foi diagnosticado com esse problema do suposto tumor no cérebro, não é? Foi depois à Espanha buscar a segunda opinião, e ele tem um médico, um neurologista, portanto, espanhol, que ele tem acompanhado. O Presidente tem sido aconselhado para limitar atividades muito intensas a nível da política. Ora, o Presidente persistiu e não temos boas informações, diga-se aqui, a partir do Brasil. A questão parece ser muito perigosa, porque o Presidente sai domingo já, desde dia 21, né, do mês passado até hoje, o Presidente não aparece ao público e não se passa a informação. Mas eu penso que a questão da doença não pode ser um problema. Os seres humanos são suscetíveis a ser acometidos com uma patologia. Mas, às vezes, a falta de informação gera especulações, né? Como disse, nós estamos a pegar muitas informações que não são oficiais, mas já se fala que o Presidente, inclusive, está numa situação muito crítica, né? Caberia quem da presidência, sobretudo o seu secretário para a informação, transmitir a opinião pública, mas também, para terminar mesmo, isso deve-se a uma contradição, né? O Presidente tem se propalado que está a construir grandes hospitais no país. Vimos a construção ou a ampliação e reestruturação do hospital, portanto, Dom Cardeal de Nascimento, que se gastou mais de 214 milhões de dólares,
Vimos também a inauguração do Hospital Pedalé, no Morro Bento, que custou mais de 67 milhões de dólares. Portanto, é uma contradição. Hoje o presidente foi ao Brasil em tratamento médico. Talvez seja esse receio para não banalizar aquilo que tem sido vendido, aliás, aos cidadãos, que o presidente está a fazer uma aposta a nível da saúde. Obrigado, Cissa, mas eu irei voltar a si, mesmo por razões de equilíbrio de espaço de tempo para cada um de vocês. Vou para o professor. Professora, iniciando com este quadro clínico que se diz especulativamente, e bem disse o Jerônimo, são notícias que correm que estão a ser colhidas, mas não foram ainda confirmadas oficialmente. Professor, se o quadro do presidente é mesmo este, o que é que se pode dizer em termos jurídicos, em termos constitucionais e a falta de uma informação clarividente e oficial? O que é que se pode dizer, professor? Bom, penso que o presidente, sendo ele o titular do Poder Executivo, assiste legitimidade ao presidente de sair em visita privada. Isto é legítimo e é legal. Mas não é legal que o presidente fica por um determinado tempo, até porque é um tempo já longínquo e não nos habituou o presidente com essas saídas por tempo indeterminado, e não havendo uma informação oficial, uma informação por parte do próprio poder público, estou aqui a fazer referência à presidência da República, abre espaço para conjecturas e também abre espaço para a formação de juízos de valor que podem efetivamente alimentar especulações, essas que poderão até construir um sentimento de insegurança nacional, tendo em conta que o órgão de soberania, aquele que detém o poder executivo, está ausente por um tempo indeterminado. Por outro lado, do ponto de vista constitucional, sendo um órgão de soberania, é legítimo que os cidadãos venham indagar as instituições do Estado sobre o atual quadro de localização do presidente da República. Porquanto o dever de informar os cidadãos é aqui uma tarefa fundamental do próprio Estado. Aqui faço referência à Presidência da República, que se obriga a dar o ponto de situação do presidente, se efetivamente o presidente está doente, qual é o estado do presidente, se o presidente está bem, qual é a perspectiva de regresso, ou seja, incumbe aqui a Presidência da República dar o ponto de vista ou ponto de situação do presidente da República, porquanto, apesar de se tratar de uma visita privada, a privacidade do presidente não se sobrepõe ao interesse coletivo, o interesse público, ou seja, o interesse dos cidadãos está acima daquilo que é o legítimo interesse da privacidade do presidente da República. Conforme disse bem o Cissa, e de forma assertiva, se efetivamente o presidente está doente, julgo que o presidente devia ser assistido pelos hospitais locais, até porque no seu mandato o presidente elegeu como causa do seu mandato a melhoria da assistência médica e medicamentosa. E o presidente inaugurou o Hospital do Zango, o presidente inaugurou o Hospital Cardeal Nascimento, mas temos outros hospitais, como também o Hospital Azancote de Menezes, e temos também o Hospital do Capalanga, onde os angolanos são assistidos nesses hospitais. E eu penso que o presidente está doente e foi receber assistência médica no Brasil. É também o momento de nós darmos uma certidão negativa ao presidente, porquanto o presidente não confia no sistema de saúde que ele mesmo criou, que ele mesmo alimentou e sustentou como sendo infraestruturas capazes de dar resposta a todos os casos clínicos. E segundo o presidente da República, dizia que já não é necessário os angolanos procurarem assistência médica nos países da região, porquanto Angola tinha todas as condições para o efeito. Portanto, há aqui vários cenários do presidente estar doente, há um outro cenário do presidente estar a fazer os arranjos políticos para garantir a sua própria sobrevivência, e porque efetivamente o Brasil é um país que sempre assistiu politicamente o MPLA,
E nesta altura faço o quadro de elevada desconfiança que o presidente tem no seu próprio partido, possa ser que o presidente esteja ele próprio a conduzir o Estado-Maior da sua campanha e, nesta altura, quizá esteja a fazer algumas concertações políticas e do domínio do marketing político, no domínio de assistência técnica por parte dos expertos brasileiros que trabalham quer na imagem, quer também que trabalham em questões da assessoria política para melhor posicionar-se quando for chamado a disputa eleitoral interna no partido. Portanto, são vários cenários, mas o cenário de que o presidente está doente, embora seja aqui uma presunção, mas parece-me ser o cenário mais próximo, por quando o silêncio do presidente é efetivamente tumultuoso, o presidente não se pronuncia, não se comunica, e tudo indica que, de facto, algo da normal está efetivamente a acontecer em relação ao presidente da República. De facto, sempre ainda nesta praia sobre a ausência do presidente, e foi a primeira pergunta que coloquei ao Jerônimo, e repito, insisto, sobre a sua ausência e as movimentações pela ausência do líder dentro do partido. Jerônimo, até que ponto podemos, digamos assim, avaliar ou confirmar que existem já movimentações, digamos, para o Congresso, e hipotizemos que essa ausência possa ser prolongada. Existem fações dentro do partido que se estão, digamos assim, a gladiar de forma ainda tática de como poderá se reconfigurar a concorrência para a sua sucessão no 9º Congresso? Pois, primeiramente, antes de entrar no âmago dessa questão, aqui algumas nuances que precisamos desconstruir, esclarecer quem nos assiste. O presidente da República, não podemos dizer que está doente, ele já tem estado doente. Agora, pode ter agravado, porque o presidente da República tem patologias que têm sido minimizadas, né? E só para dar aqui tanto uma complementaridade daquilo que o doutor José Rodrigues fez referência, é que nós, em África, os nossos líderes têm dificuldade de passar a informação com transparência. E esse secretismo a nível da saúde dos presidentes, também assistimos a quando o antigo presidente da República só começamos a perceber que estava, de facto, com uma patologia, com uma doença crônica, no final já da sua, tanto, seus últimos dias, né, aqui na Terra. Uhum. E quando o presidente viaja no mês de setembro de 2024 para o Dubai, e depois é assistido por alguma equipa médica americana e também do Médio Oriente, e recebeu o conselho que tinha que afastar-se da vida política por questões de saúde, porque além da próstata também há um problema a nível do cérebro, o presidente ignorou aquela opinião, foi para a Espanha, o que é de seu direito, tanto recolher a segunda opinião. Ora, desde aquele momento, a saúde do presidente não é a mesma. Se observarem o aspecto do presidente, dia após dia agrava-se o aspecto de envelhecimento precoce, muito rápido, né? Há quem diga que seja política, mas há patologias ali. Ora, aqui a questão é que o presidente, esteja doente ou não, eu penso que os dias para a visita privada já ultrapassaram. Porque o presidente não está de férias. E agravado o facto que está no Brasil a ser assistido com dinheiro público. O avião que levou o presidente ao Brasil, e só para terem noção, o presidente sai de Angola de noite, no domingo. Portanto, o estado de emergência já saiu do avião presidencial no domingo à noite. Para alguém que está no seu país e que tem todo o aparato de segurança à sua volta, portanto, qual a necessidade do presidente sair de noite do seu país, às pressas, né? Agora, e não só a nível daquilo que é a informação dos bastidores, as informações têm cinturas, têm níveis, né? Há um nível em que pegas a informação, pode parecer uma especulação simples, mas há níveis, há uma cintura informacional, que a informação, quando chega naquele nível, a informação tem uma dose de verdade. Portanto, é uma questão técnica, né? E associado ao facto de que nós sabemos qual é o perfil político e diplomático do nosso presidente da República, né?
decorre nessa altura uma conferência de chefes de Estados maiores africanos e o alto comandante da República não está em Angola. Portanto, não há visita privada do presidente que eu deixaria fora de Angola quando tanto um país, né, uma potência mundial como os americanos, com quem tem parceria, organiza uma conferência em cooperação com o Estado angolano e ele não está presente. Portanto, são um conjunto de pontas ligadas tecnicamente, dão de facto a confirmação que o presidente esteja doente. Agora, o que é triste é que o presidente, tal como disse bem, o doutor José Rodrigues, construiu hospitais, fez investimentos. No entanto, o presidente, quando está acometido com uma doença, vai para o Dubai, vai para a Espanha, vai para o Brasil, o que é uma contradição. Mas, ao último nível da informação, já se fala de uma situação irreversível. Vamos aguardar nos próximos dias e sabe que com a nossa influência, com o nosso poder comunicacional e nossas redes sociais, às vezes exige essa ética na comunicação para não especular, né? Mas de acordo com aquilo que a cintura da informação temos acesso, a informação aponta para uma doença e uma questão irreversível do presidente da República. E é muita tristeza que não se tenha passado uma informação oficial ao povo. Vamos aguardar. Penso que já se estava a falar que o presidente poderá regressar amanhã para Angola, terça-feira, né? E vamos aguardar que de facto volte com saúde, porque independentemente de não ter simpatia por ele, por questões de má governação, mas é um ser humano e nós não podemos desejar morte a um ser humano igual a nós.